Anderson está com a palavra. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? Louvores a Deus por tudo isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero louvar a Deus pela honra, pela oportunidade de uma vez mais estar fazendo uso da palavra de Deus. Confesso que é um tema, para mim, extremamente difícil, extremamente complexo, falar sobre casamento. Ainda mais quando daqui de cima eu consigo contemplar casais que já estão tantos anos juntos e que já passaram por tantos altos e baixos na vida, mas ainda continuam aí, servindo ao Senhor. Eu ontem falei na planejada que eu ouvi uma palavra do Spurgeon que dizia que a gente deve viver a vida a ponto de que as pessoas devam imitá-la. E como referência eu quero citar o pastor Doratiotto. A vida do Senhor para mim, pastor, o trato que o Senhor tem com a sua esposa, o trato que o Senhor tem com os seus filhos, é uma vida que a gente precisa imitar. Deus abençoe a todos que aqui estão. Deus abençoe o nosso pastor, a família. Deus abençoe todos os obreiros, a igreja do Senhor, que nos recebe sempre da mesma maneira, alegre. O meu pedido é para que vocês continuem orando por nós, e a minha oração continue sendo que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a vida de vocês, e o nome do Senhor ele seja glorificado. Vamos para aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para fazer. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, e depois eu quero seguir com os irmãos até a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Glória a Deus, glória a Deus. A partir do versículo de número 16, é o texto, o tema que nos foi proposto, e eu quero caminhar segundo aquilo que nos foi orientado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 16, diz a palavra de Deus: E ninguém acende uma candeia e cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entrem vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois como ouves, porque qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes se alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Pode tomar o seu assento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, para essa noite, dado a temática que nos foi proposta, eu fiz uma reflexão no evangelho que escreveu Lucas e fiz um contraste com a carta de Paulo aos Efésios a partir do versículo 22 do capítulo de número 5. É bem verdade que antes de chegar no tema proposto, eu quero te colocar numa breve introdução para que você consiga entender a proposta da mensagem que vamos trazer na noite desse dia. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos nos deparar aqui num rico transbordar de uma revelação profunda que foi dada ao apóstolo Paulo através dos seus dias de oração no cumprimento do seu ministério. Diferente das outras cartas, a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem a mesma temática. O que me chama a atenção é que ele escreve essa carta quando ele estava preso, muito provavelmente em Roma. Ela faz parte das epístolas das prisões ou das cartas prisionais. O que me chama a atenção é que ele, estando no estado de preso, a sua mente estava livre para escrever, para ensinar, para doutrinar as igrejas e para cumprir o seu ministério, a qual ele foi chamado. No capítulo de número 3 de Efésios, ele vai dizer no versículo de número 1: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. No capítulo 4, versículo de número 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como foste chamado. No capítulo 6, versículo de número 20, ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo estava preso, mas seu espírito estava livre, e ele tinha uma incumbência, ele tinha um tratado, ele tinha um ministério para cumprir. O que me chama a atenção é a afinidade da carta de Efésios e Colossenses. Possivelmente elas foram escritas uma a seguir da outra, e após disso levada ao seu destino por um cooperador de Paulo chamado Tíquico. O propósito da carta aos Efésios: em oração ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor e na sabedoria e na revelação do Pai em glória. Assim Paulo, ele procura instruí-los, fortalecer os seus alicerces espirituais. Quando caminhamos então na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, que foi o contraste que viemos fazer com o tema que nos foi proposto, eu achei muito interessante, porque o capítulo de número 5 também é conhecido pelos estudiosos da Bíblia do capítulo do contraste da carta de Paulo aos Efésios. Ela vai fazer alguns contrastes aqui, e eu quero compartilhar com vocês os contrastes que essa carta nos coloca, e isso me chamou muita atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ela é dividida em pelo menos 3 partes. A primeira parte vai do versículo de número 1 ao versículo de número 14, que ouvemos aqui Paulo fazendo um contraste entre a luz e as trevas, entre as trevas e a luz. Ele coloca um contraste entre uma coisa e a outra, e aqui a gente consegue perceber que Paulo ele passa a contrastar o crente com o ímpio, observando que os crentes devem seguir o exemplo de Cristo, em vez do exemplo do mundo. Quando olhamos para tudo isso aqui, vamos nos deparar com a cidade a qual a carta foi escrita. É bem verdade que aqueles que estavam na cidade de Éfeso, eles estavam
em um grande problema. O problema que eles tinham era, aquele lugar era um lugar de profunda idolatria, era um lugar onde a promiscuidade sexual andava de mãos dadas com o alcoolismo, a ponto de Paulo, quando está escrevendo para esta igreja, doutrinar a igreja a ponto de a igreja entender que tudo quanto eles tinham aprendido antes do evangelho, eles precisariam esquecer. É bem verdade que na cidade de Éfeso estava o templo da grande Diana. Era um lugar onde se passava milhares de pessoas para cultuar aquela divindade. E como se fosse coisa pouca, o templo da deusa Diana, que era estabelecido naquele lugar, as pessoas de Éfeso também faziam cultos ao deus Dionísio, ao deus Baco. E quando olhamos para tudo isso, vamos ver que a promiscuidade sexual de Diana, que o alcoolismo ali do deus Dionísio e do deus Baco, tudo isso contribuía para a dificuldade da pregação do evangelho. Quando olhamos para essa dificuldade, a primeira coisa que me chama a atenção é que não há dificuldade nenhuma para aquele que leva o evangelho de Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Quando você é levado pelo Senhor, comissionado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, quando você está debaixo da autoridade que Deus te deu, não há arma nenhuma terrestre ou divina que não seja da divindade de Deus que possa parar a pregação do evangelho na terra. Paulo é colocado até aquele lugar. E o que me chama a atenção é que ele vai fazer alguns contrastes nas suas escritas. E quando ele contrasta a luz e as trevas, ele vai contrastar aqui, relembrando que aquela antiga condição de pecador, que era descrita como trevas, a qual se contrasta com a nossa atual iluminação divina, aleluia, nada tem a ver para o modelo atual do cristianismo a qual nós seguimos. Precisariam entender que aquelas antigas práticas chamadas de obras infrutíferas, elas seriam substituídas por frutos de bondade, justiça, verdade e amor, a qual era o evangelho que Paulo pregava. Quando olhamos para esse primeiro contraste até o versículo 14, ele vai passar. E o segundo contraste ele se dá do capítulo 5, do versículo 15 ao 21, fazendo um contraste de cheios de vinho e cheios do Espírito. Não é à toa que ele vai usar aquele versículo que é muito conhecido por todos nós, quando a gente fala para não se embriagar do vinho em que há contenda, mas enchermos do Espírito. Por que é que Paulo está falando isso? Para quem é que ele está falando isso? Qual é a realidade daquilo, aleluia, que ele está propondo àqueles ouvintes que estão ouvindo ou lendo as suas escrituras? É bem verdade que o deus Baco e Dionísio ele era cultuado com altos teores de vinho, a ponto da história dizer e da tradição confirmar que aqueles que estavam ali se embriagando de vinho, depois que eles estavam cheios da sua bebedeira, eles estavam ali, de ruas em ruas, na cidade de Éfeso, cantando, fazendo, aleluia, menções aos seus deuses, adorando os seus deuses de forma plena e pública, aleluia. E o que acontecia no meio de toda essa adoração? No meio dessa adoração regada de bebida, de sexo e de outras coisas mais, ali começavam a haver contendas entre eles mesmos, aleluia, porque o alto teor de álcool dominava o ser daquelas pessoas e elas perdiam o controle de si. Agora Paulo vai falar para aquelas pessoas de Éfeso dizendo, aleluia, aleluia, não se encham do vinho em que há contenda, desse vinho a qual vocês bebem e saem para a rua cantar, para adorar a Deus Baco e a Dionísio, mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa mais saudável: encham-se do Espírito, salmodiem ao Senhor, cantem salmos de alegria para Ele, e vocês vão ver como as coisas vão mudar, o céu vai se abrir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Está entendendo a dificuldade da pregação do Evangelho naqueles dias? O primeiro contraste é o contraste de luz versus trevas. E o segundo contraste é o contraste de cheios de vinho e cheios do Espírito. Na noite desse dia eu tenho uma palavra de Deus para deixar aqui neste lugar.
aleluia. O que me chama a atenção é que a palavra vem regada, aleluia, de ensinamentos doutrinários, a ponto de eu e você precisar entender que nós precisamos cada vez mais estar cheios do Espírito de Deus, para podermos caminhar, aleluia, de passos largos para o céu, porque a porta que nos leva ao inferno é larga demais e cheias de oportunidade, e essas oportunidades batem todos os dias, aleluia, na porta do meu coração e na porta do seu coração. E quando olhamos por aí, nós vamos ver famílias que estão sendo quebradas, crianças que estão sendo colocadas numa realidade a qual não agrada ao Senhor, adolescentes que perderam, aleluia, a noção daquilo que é santo e caminham na profanidade, aleluia, na profanação, como se tudo aquilo fosse normal, jovens que não respeitam pais e mães, que perderam o controle, aleluia, do respeito público com a família e do respeito nas quatro paredes também para com os pais, aleluia. Esse é o vinho da contenda que o inimigo tem dado todos os dias aí fora, e cabe a mim e a você rejeitar o vinho do mundo e nos sujeitarmos a Deus. Todas as vezes que nos sujeitarmos a Deus, nós vamos abrir uma porta de oportunidade no céu, para que o Espírito encha o nosso coração e nós possamos caminhar como filhos da luz, não como os filhos das trevas. Aqueles que são filhos da luz caminham na luz, fala como aqueles que falam na luz, fazem aquilo que fazem os que fazem na luz, mas aqueles que caminham nas trevas, fazem aquilo que as trevas faz, cantam aquilo que as trevas cantam, aleluia, fazem aquilo que as trevas oferecem, e eles caminham por aí como nada se tivesse acontecendo. O que me chamou a atenção, pastor, a semana passada, é que eu estava trabalhando, quando eu vi uma certa comemoração entre algum daqueles que trabalham comigo, e quando eu me aproximei para perguntar e entender do que eles estavam se alegrando, a alegria deles era que agora 40 gramas de maconha já é aceita pela polícia, e eles podem comprar sem dificuldade, aleluia. Eles estavam ali, aleluia, se alegrando, porque se não for pego com uma balança, não é tráfico, é consumo, e eles podem consumir com naturalidade. É o vinho, aleluia, que há contenda, mas nós não, irmãos, devemos nos encher, aleluia, daquilo que nos enche a alma, o coração, aleluia, que nos faz caminhar para uma eternidade de glória, porque tudo isso vai passar, e quando isso passar, meu Deus, aleluia, quando isso passar, irmãos, você vai ver que valeu a pena a renúncia, valeu a pena, aleluia, você se colocar, aleluia, um pouco mais naquilo ali que desagrada o mundo, mais que agrada a Deus. Você vai entender que aquilo que desagrada o mundo é alegria no céu, e você vai falar, valeu a pena caminhar, valeu a pena renunciar, valeu a pena rejeitar, valeu a pena colocar para trás, valeu a pena. Era a dificuldade da pregação do evangelho num tempo remoto, que retrata as mesmas verdades de hoje. O terceiro contraste que ele faz, aleluia, e o que me chamou a atenção demais aqui, nesse terceiro contraste que ele faz, é um contraste da família que serve a Deus e da família que procura não servir a Deus no que tange ao matrimônio. E aqui eu quero entrar na mensagem para pregar com os irmãos na noite desse dia e conseguir caminhar com vocês, se assim o Espírito Santo me permitir, nessa obra chamada casamento. É complexo demais falar disso para mim. Eu não tenho essa experiência. Nós somos novos de casamento, comparando aqueles que estão aqui na minha retaguarda, por exemplo. Aleluia. Mas vamos caminhar. E o Senhor da graça, e o nome dele é glorificado. Efésios 5:22, aleluia, é o texto que fizemos menção para contrapor o tema que foi proposto, mas precisamos caminhar até o versículo 21, porque se a primeira metade do capítulo 5 serviu para a introdução do assunto, o próximo trecho agora serve para reflexão e aplicação pessoal. A partir do versículo número 22, Paulo vai falar sobre submissão. E quando falamos de submissão, eu preciso ser claro na explicação, para que as pessoas precisam entender que submissão não é escravidão. Porque tem pessoas que fazem mau uso dessa palavra para colocar a mulher numa condição a qual não é. Mas nós vamos discorrer sobre isso. Aleluia. A premissa, aleluia,
é que cada um deve se submeter uns aos outros, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O versículo de número 21 nos dá aqui a primeira alimentação para entendermos o qual tudo aquilo à mesa está posta para nós comermos nessa noite. O versículo de número 21 diz que cada um deve submeter aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O círculo familiar e social é o maior exemplo nessa lição. E essa lição ela não vai tratar apenas de marido e mulher, mas ela fala de pai e filho e de servo e senhor. É um banquete completo para aquele que tem fome de Deus, é só sentar à roda da mesa de Deus, abrir a despensa e encher o espírito. O capítulo de número, 5, ele vai nos trazer algumas coisas em peculiar. E a primeira delas é que ele vai começar falando, de alguns ensinamentos poderosos aqui. Mas como é o mês da família, nós vamos falar da candeia no casamento, e isso é extraordinário. Quando estava avaliando a lição, a cartilha que nos foi proposta, eu comecei a perguntar para minha esposa, eu tenho dificuldade para falar sobre isso. Esse tema é difícil demais. Eu sou pregador pentecostal, é difícil para mim falar, um pouco mais lento, um pouco mais pausado, um pouco mais doutrina. Eu tenho essa dificuldade. Para mim, um outro tema era muito mais tranquilo, mas esse aqui me levou a passar a tarde inteira debruçada na Bíblia, nos livros, buscando de Deus algo que eu pudesse trazer. E quando falar de casamento, que para mim não é algo simples, é complexo, diante de tudo isso que está englobado dentro do propósito do casamento. Casamento não é apenas uma aliança no dedo, um vestido bonito, uma grinalda, não é. Casamento é algo profundo. Mas para falarmos de casamento, a primeira coisa que precisamos entender é o que é o casamento. O que é o casamento? De onde saiu o casamento? Qual é a sua finalidade? Talvez para aqueles que não são casados, esse assunto é um pouco enfadonho. Mas tenha paciência, vai comendo aí. Cada garçom tem uma maneira de entregar o alimento, mas o que importa mesmo na noite desse dia é que tanto para o casado quanto para o solteiro, a luz da palavra seja, colocada, estampada no seu coração, e você possa sair daqui alimentado pela palavra de Deus. Falar sobre casamento primeiro é saber o que é o casamento. Eu procurei no dicionário da língua portuguesa o que era o casamento, e o dicionário vai dizer que é uma união voluntária entre duas pessoas que desejam construir uma família, formando um vínculo conjugal legítimo. Mas o dicionário da língua portuguesa não serve de parâmetro doutrinário para ensinar a igreja do Senhor. Então vamos para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre o casamento? No padrão bíblico aqui, o casamento é a figura do próprio relacionamento de Deus com o seu povo. Agora já na nova aliança, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Há uma comparação direta entre o amor de Deus pela igreja e o amor do marido pela sua esposa. É bem verdade que o homem e a mulher, eles carregam em si a imagem de Deus. E ao se unirem no casamento, representa a renúncia pelo egoísmo. Ele deixa de pensar só em si para pensar no outro. É por isso que o texto bíblico vai dizer: deixará o homem pai e mulher, o homem vai deixar o pai e a mãe e vai unir a sua mulher, e ambos será agora um só. Então o homem tem que entender que ele não caminha mais sem a esposa, e a esposa tem que entender que ela já não caminha mais sem o seu marido. Aquele que caminha só deveria ficar solteiro, não serve para estar casado, não entendeu o propósito do casamento. No altar do Senhor fez promessas, aceitou, tudo quanto foi dito, colocou a aliança no dedo, prometeu, coisas tremendas na frente de Deus e na frente da igreja, mas se quer caminhar sozinho, não entendeu aquilo que falou. Precisa voltar um pouquinho mais para trás e entender na raiz, a estrutura do casamento. O casamento é uma estrutura que foi criada por Deus lá atrás. Um dia o Senhor, ele vai olhar para a sua criação, e através do poder da sua palavra, ele vai criando coisas extraordinárias. Ele vai criando o céu, a terra, ele vai criando o mar, ele vai criando tudo o quanto está aqui nesse firmamento. Mas tem uma hora que ele vai criar o homem, e quando ele olha as outras criações dele, todas elas tinham uma companhia, mas quando ele olha para o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. E quando ele olha aquilo na face do homem, a Bíblia vai dizer que então, ele vai trazer para ele uma adjutora. O Senhor ali vai fazer a primeira cirurgia relatada, na terra. Ele vai fazer o homem dormir um
profundo sono. É o maior anestesista que eu já conheci até hoje. Aleluia. E o texto bíblico vai dizer que agora o homem vai dormir. E no meio desse sono profundo, o Senhor, Ele vai tirar uma costela do homem. Da costela do homem, Ele vai, aleluia, fazer a mulher. E depois de toda a obra da criação pronta, feita, Ele vai colocar a mulher e o homem no jardim. E ali está pronta a obra da criação. É a primeira obra de matrimônio. É o primeiro casamento estabelecido. É o primeiro conceito de família que vai nascer. O que me chama a atenção é que o casamento, aleluia, de um homem e uma mulher, aleluia, foi instituído por Deus, e logo na sequência eles começam a ter os seus filhos. E o que me chama a atenção é que Deus se alegra com tudo aquilo. A alegria de Deus é ver o homem e a mulher unidos, a família unida, servindo ao Senhor. É por isso que o texto lido aqui, aleluia, quando Josué olha, fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falava com o pastor Marcos, comentando esse texto aí, aleluia, porque agora Josué já está velho e avançado em dias. E sabe o que me chama a atenção? O povo a qual ele estava levando para caminhar com Deus, muitos deles já tinham desistido e outros estavam em dúvida de quem servir, mas ele agora já está velho, aleluia, e no meio da sua velha idade, da sua longa idade, ele olha para aquele povo, a congregação de Israel, e diz: ei, junta todo mundo aqui, deixa eu falar algo com vocês. Daqui a pouco eu vou para o caminho de todo homem, mas eu preciso falar algo para vocês do meu coração, aleluia. Se vocês quiserem servir a um outro Deus, faça aquilo que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você vê ele dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando que a decisão foi dele de servir, mas ele não obrigou o filho dele a servir a Deus. O filho serviu pelo exemplo, serviu por ver, serviu por sentir, serviu por estar, de ver o que o pai fazia, de fazer o que o pai fazia, de ouvir o que o pai falava. Era um exemplo da família instituído no livro de Josué. Ele fala para o povo: eu e a minha casa serviremos. Eu sirvo porque conheço, mas meu filho conhece porque eu conheço também, a minha esposa também conhece, então eu e a minha casa servimos ao Senhor. A palavra servir ali, ela está livre de obrigação, ela está ali por entrega voluntária. Aquele que serve não é por obrigação, é por entrega voluntária. E quando a família se junta para servir ao Senhor, não é por obrigação. Se a minha esposa serve a Deus, eu não tenho que servir a Deus pela obrigação, não, é entrega voluntária. E sabe o que me chama a atenção? É que tudo isso foi instituído, aleluia, através do casamento. Se pelo casamento, aleluia, eles foram colocados no jardim como conceito de lar, logo então daqui a pouco já chegou os filhos como conceito de família. Então Deus uniu toda a família em uma adoração só. Era a adoração que subia a Deus, aleluia, como cheiro suave, até que o pecado entrou no meio da família, e como paga de tudo que entrou no meio da família. Os irmãos conhecem a história, não é a mensagem, eu preciso voltar, mas é para você entender que o casamento é uma instituição divina. Ele não foi criado, aleluia, num público, aleluia, de teatro qualquer. Ele não foi criado no meio de uma novela que passa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sei lá que hora, aleluia, que a novela passa. Não foi. Ele foi criado, aleluia, para que todos aqueles que estão debaixo do céu precisariam entender que, aleluia, o Senhor, Ele quer uma igreja unida, uma igreja bem tratada, uma igreja bem cuidada. E o que me chama a atenção é que quando eu olhava o texto dizendo: marido, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja, eu perguntei: pastor, quem é essa igreja que Jesus amou a ponto de se entregar por ela? O contraste do casamento, irmão, é a imperfeição de dois virando um, para que o perfeito receba a imperfeição toda em meio à conversão. São dois imperfeitos que se juntam em um só, para que um perfeito, aleluia, através da conversão, receba essa comunhão. Eu fiquei perguntando: Senhor, quem é essa igreja que o texto compara ela, falando: marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja? E eu queria saber quem é essa esposa, comparado com a igreja. E eu comecei a olhar a Bíblia Sagrada, e eu fui lá em Gênesis, eu não achei nenhuma mulher perfeita. Eu fui para o livro de Êxodo, só achei mulher pecadora. Caminhei no livro de, aleluia, de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Eu fui andando a Bíblia toda e eu só achava mulher, aleluia, pecadora. Nenhuma delas ali, meu irmão, por mais crente que fosse, ela estava ali num teor de santidade plena e completa. Todas elas passaram pelos estreitos da vida. Então eu comecei a avaliar o homem também, porque para Jesus, homem e mulher é uma noiva só. E eu comecei a procurar o homem perfeito. Eu caminhei nas páginas da Bíblia Sagrada, e homem nenhum perfeito
perfeito eu achei ali. Quando eu cheguei no Novo Testamento, aí é que eu me assustei um pouco mais. Eu olhava a igreja que Jesus, aleluia, se entregou por ela, aleluia, cheio de homens e mulheres pecadoras. Eram homens coxos, eram homens mancos, eram homens cegos, aleluia, que estavam ali. Eram pessoas que andaram com ele, mas negaram ele. Eram pessoas que estavam com ele, mas cuspiram nele. Eram pessoas que estavam ali todos os dias, aleluia, quando ele fazia o milagre da multiplicação do pão, todo mundo ali ovacionava ele. Mas quando ele estava na crucificação, eles mesmos diziam: crucifica-o, 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 crucifica-o. E a minha pergunta foi: Senhor, que igreja é essa que o Senhor morreu por ela, se entregou por ela? Aleluia. Sabe qual foi a resposta de Deus? O Espírito do Senhor avivou a minha alma, dizendo: essa é vocês, a igreja desta hora. Eram pessoas, homens e mulheres cheios de pecado também. Do mesmo jeito que eu morri por eles, eu morri por vocês. Mas vocês não são perfeitos, são pecadores também, cometem pecado todos os dias, muitas vezes fazem coisas que não agradam ao Senhor, mas daqui a pouco desce em oração, coloca a boca no pó, pede perdão a Deus, Ele perdoa, aleluia. E a minha pergunta foi: Senhor, que dignidade tem um homem nisso? Nenhuma dignidade tem. Eu não sou digno do amor dele, nem você é digno do amor dele, aleluia. Nem carteirinha de membro, nem presidente de convenção, aleluia, tem diferença para o Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É que para o Senhor, tanto aquele que na terra é considerado pequeno, como aquele que é considerado grande, tem o mesmo valor. Homens e mulheres cheios de pecado, que foram resgatados por eles, renovados por eles, lavados por, meu Deus do céu, foram lavados por ele, aleluia, para poder ser aceito por ele. E sabe o que me chama a atenção? É que a minha Bíblia diz que quando a adoração é perfeita ao Senhor, ele se manifesta, mas ele não se manifesta apenas, aleluia, da adoração do homem, ele também precisa da adoração da mulher. É por isso que ontem eu pregava lá na Planejada, o Salmo de número 150, quando o texto vai dizer: adorai ou louvai ao Senhor com adufes. E eu estava estudando o texto e eu vi que adufes era instrumento peculiar para a utilização exclusiva da mulher, porque o homem era aquele que tocava harpa, que tocava cítara, que tocava os outros instrumentos todos, e eles se achavam obra da exclusividade. Mas aí, para fechar o salmo, para selar a escrita, o Senhor fala: ei, mulheres, adorem também, pegam os seus adufes aí e começam a adorar ao Senhor, porque a adoração só é perfeita quando o homem e a mulher, eles estão juntos, 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 juntos. Não tem exclusividade na adoração, não tem exclusividade na adoração. A candeia no casamento, entendendo o que é o casamento, que é um padrão de Deus, a candeia no casamento representa a luz do amor, porque se Ele nos amou tanto para se entregar por nós, Ele está falando: da mesma maneira que eu amei vocês, amem as vossas mulheres, amem as vossas mulheres. Eu fui buscar o texto original para me entender o que estava querendo reportar quando diz desta maneira, mas a gente já chega lá, vai. A candeia representa a luz do amor. Gênesis 2:24, o texto diz: portanto, deixará o homem seu pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne só. O casamento envolve proximidade espiritual, emocional e física. E eu vou tomar cuidado para não entrar em alguns assuntos aqui, mas para você refletir, o casamento, ele envolve proximidade espiritual, emocional e física. Não tem casamento sem proximidade espiritual. Se eu orar por mim e não orar por ela, tem um problema aí. Se não houver proximidade emocional, também tem um problema. E se não tiver proximidade física, também tem um problema. O casamento foi instituído por Deus em Gênesis 2:18, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora. E assim foi criado o casamento, a união, e a candeia no casamento representa a luz do amor, do respeito, da dedicação mútua entre o marido e a mulher.
primeiro subtópico que nos foi passado, e eu tenho 9 minutos. Efésios 5, do 25 ao 28, o texto diz: amai a vossas esposas. Não é um amor superficial. Não é um amor de interesse. Não é um amor de gratidão apenas por algo que foi feito de um para o outro. O padrão do amor que Paulo está falando é: assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ame a sua esposa, ame o seu marido. Parece simples, mas não é. Na primeira dificuldade financeira tem casal que se quebra. Quando a corda aperta, tem casal que se quebra. É complexo falar de casamento. Demais. Porque toca em assuntos totalmente delicados. Mas vamos seguir. Foi formado por homens pecadores e homens de personalidade forte. O casamento foi... Essa igreja ela foi formada por incrédulos, homens vingadores, mulheres prostitutas, endemoniados, mulheres viúvas, abandonadas, mulheres e homens enfermos. Esta é a igreja que ele se deu por ela. Assim os maridos, se você procurar uma mulher perfeita, você não vai achar. Da mesma forma que a igreja que ele se entregou por ela não era perfeita, a sua mulher não é perfeita, porque ela é membro do corpo de Cristo. E mulheres, da mesma forma, se você procura um marido perfeito, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Não vai encontrar. O que me chama a atenção é que o texto diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E aí eu fui buscar o original grego dessas palavras aqui. O original grego para a palavra santificar. Ele está querendo dizer aqui que era para consagrar a Deus através do batismo. Santificação através do batismo. E quando fala da lavagem pela água, no original grego está falando pela pia do batismo. Água batismal. Assim como a noiva passou por um banho purificando antes do casamento, a igreja também passou. Aleluia. Essa é a instituição. O subtópico 2 vai falar a comunicação afetiva no casamento, e aqui é um problema grande. Vamos em Provérbios 15, versículo 1 de Provérbios 15, 1. Aleluia. O texto diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantos casamentos estão sendo desfeitos, quebrados, por uma palavra pesada que um recebe do outro? Uma palavra dura que um recebe do outro. Às vezes uma brincadeira sem graça, numa hora imprópria, causa um buraco grande que você não consegue ver o fim. Aleluia. Então vamos lá, Provérbios 15, 4. Diz que a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. E quando eu olhei para isso, eu percebi que a árvore cresce. Aleluia. A árvore cresce. A árvore cresce. E se a língua benigna é a árvore de vida, ela vai falar coisas boas e o amor vai crescer. Mas se falar coisas ruins, vai crescer também. Só que o resultado será outro. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala. Uma vez que saiu, não retorna mais. Uma vez que saiu, não retorna mais. Quando a comunicação é falha e incompleta, aleluia, ou evitada, o casamento perde a orientação. Um deixa de ouvir o outro e os dois deixam de ouvir a Deus. Aí é um problema. A comunicação é falha, não tem comunicação. Ele não quer ouvir, ela não quer ouvir, um tampa o ouvido para o outro. Chega uma hora que um deixa de ouvir o outro e os dois deixam de ouvir a Deus, porque deixa de buscar conselho de Deus. Aleluia. E aí o casamento perde a sua orientação. O casamento precisa ser orientado por uma boa conversa, por uma boa comunicação, por uma boa troca de informações. O casamento precisa ser orientado assim. É bem verdade que às vezes, cansado do trabalho, você chega,
A esposa quer falar alguma coisa, parece que você não está dando tanta atenção. É necessário parar um tempinho e dar atenção para o que ela tem para falar. Ela passou o dia todo longe de você. A mesma coisa, mulheres, quando ele chegar do trabalho cansado e quiser falar alguma coisa para você, ainda que não tenha, aleluia, tanta importância, senta e ouça o que ele quer falar. Às vezes ele passou o dia inteiro esperando chegar aquela hora para compartilhar com você. E quando ele chega para compartilhar com você, ele não consegue abertura para compartilhar com você. Aí um deixa de ouvir o outro e os dois deixam de ouvir a Deus. O casamento perde a orientação. Aleluia, aleluia. Essa é uma das armas mais poderosas que o inimigo tem usado. Aleluia. Provérbio 2:19, ele vai dizer que melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E eu fui buscar o que diz, ou o que quer dizer mulher rixosa. Uma mulher rixosa quer dizer uma mulher briguenta, uma mulher disposta a brigar, uma mulher disposta a enfrentar, uma mulher que não tem temor ao marido, e eu estou falando não temor de medo, mas de respeito. Ela enfrenta como se estivesse enfrentando um colega de trabalho qualquer, uma pessoa qualquer. Ela enfrenta o marido enfrenta a esposa, e parece que essa enfrentação, querendo medir força um com o outro, para ver quem ganha, vai levar em algum lugar. O único lugar que isso tudo vai levar é um possível divórcio. Aleluia. Essa arma é poderosa, irmãos. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E a palavra iracunda é propensa à ira. É uma mulher que se ira com facilidade, mas homens não se alegrem não. Porque do mesmo jeito que corta para cá, corta para lá também. Porque o que tem de homem que não consegue compreender a mulher parece um bicho dentro de casa. Aleluia. Tem que se falar isso daí também. Aleluia. Mulher tem que precisa ter cuidado como fala, mas o marido também precisa ter cuidado como fala com a mulher. Então o texto fala da mulher rixosa e iracunda. Mas que tem de homem rixoso e iracundo aí também, é de se perder a conta. É de se perder a conta. Aleluia. É de se perder a conta. Em contrapartida, em Provérbios 18:22 diz que aquele que encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ô Bruno, coloca para mim Provérbios 16:24. Aleluia, que eu fiz a inscrição, mas eu não marquei, não escrevi o versículo. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma, saúde para os ossos. Olha que coisa maravilhosa, chegar do trabalho e ouvir uma boa palavra da esposa, a esposa ouvir uma boa palavra do marido. O texto está dizendo que favo de mel são palavras suaves. Para que é que serve o mel? Aleluia, se não é para adoçar e tirar a amargura da boca. Coisa maravilhosa, irmãos, é você poder sentar e compartilhar uma boa palavra com ela é uma boa palavra com ele, é favo de mel. Aleluia, doce para a alma e saúde para os ossos. Sabe o que quer dizer saúde para os ossos no original? Os ossos não adoecem a ponto de perder a força de caminhar. Caminha mais, vive junto, tem alegria de estar um com o outro, tem vontade de caminhar. Favo de mel adoça o paladar e dá força no andar, na comunhão do casamento. Aleluia, aleluia. Bruno, coloca para mim, por favor, Provérbios, aleluia, 31:10, aleluia. O texto vai dizer, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Pode continuar aí, Bruno, por favor. O coração do seu marido está nela confiado, e nela nenhuma fazenda faltará. Aleluia, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Coloca no 26 agora, Bruno, por favor. 31:26. Ela abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Coloca o 27. Olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, como também seu marido que louva, dizendo, coloca o 30. Muitas enganosa é a graça. Aleluia. É o 31:30, é isso mesmo. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quantos podem glorificar a Deus pelas mulheres que temem ao Senhor aqui nessa noite? Aleluia. O subtópico 3, para a gente encerrar, diz, aleluia, o papel do perdão e da reconciliação. Colossenses 3:13, aleluia, o texto diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse texto traz um pouco de dificuldade de interpretação para aqueles que não conhecem a palavra. E já usa logo, eu vou ter que suportar mesmo. Eu vou ter que suportar, casei com ele, vou ter que suportar.
O original do grego, esse texto aí é aveshoiovoi, que significa dever de cada cristão sobre aguentar em amor, com paciência, aqueles que você considera mais difícil no que tange o relacionamento com membros do corpo de Cristo. Tolerar com amor, paciência, não tem nada a ver com tolerância por obrigação. Eu casei, eu sou obrigado agora a aturar. Eu sou obrigado a tolerar. Nada obrigado é bom. Nada obrigado é bom. E aqui ele está dizendo, suportando-vos uns aos outros, ou aguentando com amor, tolerando com paciência. No caso da comunhão de homem e mulher, marido e mulher, aquele que você considera mais difícil no que tange no trato, do relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. Se ela é mais difícil e você é mais calmo, tenha paciência com ela. Mas se é o contrário, tenha paciência com ele, no temor do Senhor, tolere com paciência aqueles que você considera difícil no que tange o trato no relacionamento com os membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Por causa das nossas diferenças pessoais, às vezes podemos ser pessoas chatas e desagradáveis, e é uma verdade. Nem todo dia é domingo, nem todo dia o sol está brilhando. Tem dia, aleluia, que é mais difícil mesmo. Você tem algum problema ainda não resolvido, está ali na busca para resolver, e de repente falta um pouco de tolerância, mas é nessas horas que você tem que pesar, aleluia, que você está lidando com a sua segunda parte, com a sua outra metade, com o membro do corpo de Cristo. Distratou a ela, distratou você e distratou a ele, porque agora não é dois, é um. E o texto diz, quem é aquele que maltrata a sua própria carne? O que você não quer para você, não deve querer para ela. E por aí as coisas vão andando. Todas as pessoas são difíceis em algum momento, aleluia, mas a ordem do Senhor é, aguente em amor, para a glória de Deus. E o último tópico, cultivando a intimidade espiritual, 1 Pedro 3,7, semelhantemente vós maridos, aleluia, põe para mim por favor, coabitai com ela em entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A palavra coabitar nessa tradução aí, ela nos leva a entender uma outra coisa, mas não é o sentido original. Aí não está falando de coabitar, de sexo entre homem e mulher. Aí está falando de convivência, de moradia, de estar junto, de fazer parte do mesmo teto, de união em casamento. Essa palavra coabitar, nessa tradução, ela tem esse sentido. Aleluia. Marido, vós igualmente vivei a vida. O texto original, no pé da letra, ele diz assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, como com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não sejam interrompidas as vossas orações. É o pé da letra do texto original, aleluia. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que você e ela, vocês devem, aleluia, estar juntos, mas um com discernimento com o outro, considerando a mulher como um vaso mais fraco, aleluia, e mesmo assim, você deve tratá-la de uma maneira especial, porque ela faz parte do corpo de Cristo, porque se não for desta maneira, não adianta chegar com a auréola na cabeça, paletó, gravata no pé e ajoelhar, não passa do teto. Não passa do teto. Não adianta, irmãos. Bíblia debaixo do braço, aleluia, paletó, gravata bonita, cabelo no pé. Ó, não engana Jesus, ele enxerga muito mais do que isso. Ele enxerga muito além disso. Saiu de casa bagunçado, resolve no meio do caminho para chegar aqui. A oração poder subir, senão a oração é impedida, irmão. Ela fica só no primeiro céu, aonde você chega ali na cabine da TAM e compra uma passagem, você pode voar. A sua oração no máximo que vai chegar até lá, na Azul, na TAM, qualquer outra companhia aérea, ela te lá, no máximo é até lá. Já no segundo céu, na habitação angelical, aleluia, onde fica ali, chamado de regiões celestiais, ela não chega de jeito nenhum. Mas para chegar no terceiro céu, resolve no meio do caminho. Não chega embaraçado aqui não, senão
é palavras ao vento. É palavras ao vento. Aleluia, aleluia. Irmãos, me perdoa, tá? Quem gostou come muito, quem não gostou come pouco, mas essa é a comida que o Senhor me deu e eu vou entregar tudo aquilo que Ele me deu aqui nessa noite. Aleluia, se tiver embaraçado não vai chegar, não adianta, irmãos. Aleluia, a gente fica maquiando para pregar, tem que pregar a realidade do que a palavra diz. A oração vai ser impedida se você estiver embaraçado com a sua esposa, e você, esposa, se estiver embaraçada com seu marido, resolve com ele no meio das quatro paredes lá, aleluia, ou no meio do caminho, dentro do carro, onde quer que seja, mas chegue aqui com a sua vida conjugal, aleluia, acertada, para que a hora que você bater o joelho no chão, o Senhor estenda a mão sobre a sua cabeça, o céu se abra sobre este lugar, e o nome do Senhor seja glorificado. Receba essa palavra em nome de Jesus, é alimento para a minha alma e para a sua alma. Receba essa palavra em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós precisamos cultivar a intimidade espiritual, ela precisa ser cultivada. Bem rapidinho, Bruno, que eu já passei do meu horário. Aleluia, Malaquias 2:15, aleluia, Malaquias 2:15, aleluia, Malaquias 2:15, que diz: e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, porque somente um. Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua, aleluia, mocidade. 1 Pedro 4:8, aleluia, 1 Pedro 4:8, aleluia, que diz mais: sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecado. Eclesiastes 4:9 até o 12, aleluia, Eclesiastes 4, aleluia, do 9 até o 12, que diz, aleluia, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, aleluia, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Aleluia, também, se dois dormirem junto, eles se esquentarão, mas se um só, como se esquentará? Aleluia, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aleluia, aleluia, Provérbios 19:14, aleluia, vai dizer assim, aleluia, a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Aleluia, vamos lá para Eclesiastes 9:9, e a gente encerra aqui. Aleluia, Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida do teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. A sua mulher é bênção do Senhor, o seu casamento é bênção do Senhor, o seu marido é bênção do Senhor, os seus filhos são bênção do Senhor. Saia daqui hoje de mão dada com ela, não deixa ela andar na frente não, rapaz, segura na mão dela aí, ei, segura na mão dele aí também, aleluia, vai, sai juntinho da igreja, aleluia, vai conversando no meio do carro, chega em casa, bate aquele papo bonito, senta e come com ela, conversa com ela, agrada ela. Ei, marido, da mesma forma, porque o inimigo está ali, todos os dias lançando seta, lançando dardo, lançando tropeço, para você ou para ela cair. Receba essa palavra em nome do Senhor. Esta igreja aqui, aleluia, é uma igreja alicerçada na palavra, que vai caminhar com casais abençoados por Deus, guardados por Deus, aleluia, guardados pelo Senhor, até que o Senhor venha, ou até que nós partimos.